Eu sou Lara Crivellaro, diretora do Instituto EducBank, e estamos aqui para mais um episódio do Pode Falar Gestor. Este é um espaço onde discutimos inovações, tendências, colaborações na área de educação e conectamos educadores brasileiros e de todo o mundo. No episódio de hoje vamos falar sobre gamificação, algo que não é só específico como um jogo, mas algo que vai motivar o aluno. Uma aula mais dinâmica, capaz de trazer transformações e fazer com que seus alunos participem cada vez mais. E temos hoje aqui recebendo o Lars, que é um especialista nessa área e que vamos conversar sobre esse assunto. Olá, Lars, obrigado por estar conosco aqui hoje, é um prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite, Lara, o prazer é meu. Lars, então nós podemos dizer que gamificar não necessariamente é transformar todas as aulas num jogo, mas é muito mais uma metodologia para se usar com os conteúdos da escola. Essa é uma boa pergunta, porque eu acho que o termo gamificação se popularizou muito, né, nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, e muita gente confunde, porque é um termo muito amplo, né? O que é gamificar? E muita gente acha que é trazer um jogo ou colocar tudo dentro de um jogo. E no fundo é a gente pegar algumas mecânicas, né, um design de jogos para tornar as aulas mais engajantes, para motivar os alunos, para atingir objetivos. No fundo é isso. Então é algo, né, que às vezes é usado de forma ampla demais, mas que na prática pode ser colocado em sala de aula de uma forma muito objetiva, muito clara, com pequenos elementos, não necessariamente de tecnologia, mas que podem já ajudar a alcançar alguma meta que, né, a escola ou o professor esteja buscando. Então eu posso dizer que gamificar independe da tecnologia. Exatamente, acho que esse é um ponto muito importante. E no fundo, vamos combinar que, né, desde da minha época, você já tem determinados elementos de jogos em sala de aula, como você pode criar determinados rankings ou determinados prêmios que já criam um elemento de jogo para as crianças ou para os alunos, né? No fundo é isso. Então, uma escola em que não necessariamente tenha tecnologia, ela pode preparar uma aula. Perfeitamente, exatamente. E que desafie o aluno. Porque eu acho que o mais legal é o aluno se sentir motivado, né? Não, então eu vou ganhar pontos, eu vou somar mais e isso aí a gente então está falando muito mais do que tecnologia, de criatividade, certo? Exatamente, perfeito, muito bom. Eu acho também que tem muito a ver com o fato de que o termo gamificar se popularizou porque a gente vê que o game ou o jogo, né, é parte da vida atrativo das crianças, né? As crianças se veem engajadas, né? Muitas famílias e escolas ficam muito impressionados o quanto que uma criança, né, às vezes se engaja em jogos, pode ser eletrônicos, né, muitas vezes hoje em dia, no celular, e totalmente desengajada, desmotivada em sala de aula. Então, como é que eu faço para trazer isso para a aula? E aí você fala, preciso criar um game, isso é muito caro. Não, você pode trazer aquelas mecânicas e aquele design para um ambiente escolar e tentar fazer com que aquilo motive, né, vamos dizer, desmontando um pouco, né, o que é o game e tentando entender um pouquinho melhor, né, quais são esses elementos que motivam e tentando trazer isso para o ambiente escolar. Acho que esse e muita gente já faz isso muito bem, é claro, né, mas algumas pessoas acham que isso requer, né, grandes softwares, tecnologias ou estudos, e no fundo dá para ir construindo isso passo a passo. Acho que dá para fazer. Você consegue dar alguns exemplos aqui fáceis que os professores podem usar em sala de aula e que não necessariamente envolve grandes recursos? Eu acho que, no fundo, você pode começar de forma totalmente analógica, né? Você pode criar, vamos dizer, passaportes, por exemplo, né, com carimbos, né? Os selinhos são um elemento de jogo, né? A certificação, o selo de que determinado comportamento foi atingido, ou determinado conhecimento aconteceu. Você pode criar isso em papel, você pode criar, né, como eu falei, o passaporte, ou botar alguma coisa na parede que você mostre, né, como é que está indo a evolução de cada aluno, tente engajar eles com esse tipo de coisa e tente engajar de forma coletiva, né? A ideia não é se tornar uma disputa individual para ver quem é o melhor. Às vezes é até mesmo você premiar a turma por um trabalho coletivo e fazer com que o aluno se sinta parte mais envolvida daquilo, né? Não alguém isoladamente aprendendo, mas alguém participando de um jogo, entre aspas, que tem um determinado
uma determinada recompensa. Tá? Então, uma das coisas importantes do jogo é que você enxergue que no fim você vai ter um ganho, que pode ser um ganho, né, algum tipo de prêmio, ou simplesmente o ganho de poder ver a turma atingir o objetivo. Então, é importante que tenha objetivo, é importante que tenha feedback, né, que durante essas etapas do jogo ele tenha algum retorno e que ele se sinta, né, competente para realizar as tarefas. Né, Agora, um professor que tem essa vontade de gamificar suas aulas e trazer uma motivação maior, ele depende da escola como uma estratégia ou não necessariamente individualmente ele poderia fazer isso em sala de aula? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o ideal é que sempre que a escola ou o gestor tenha determinado de forma mais ampla quais são os seus objetivos. Né? Isso é sempre bom. Acho que isso é... Mas cabe ao professor fazer essa curadoria, né, do que pode ser e como fazer isso em sala de aula, mas, em geral, essa autonomia é muito saudável, que ele possa desenvolver isso por conta própria. Né? Mas quando a escola tem alguma determinada política, objetivo, acho que isso ajuda muito. E, no fim do dia, se for usar tecnologia, que o TI ou que alguém ligado à área de tecnologia da escola esteja, obviamente, envolvido para garantir que seja feita da melhor forma possível, com as ferramentas corretas, mesmo que gratuitas, porque tem muitas também, né? Você pode começar de forma bem simples. Você pode dar algum exemplo para a gente? Não, eu acho que você usando ferramentas do dia a dia, como o Google Forms, por exemplo, você já consegue criar alguma coisa, sabe? Você pode criar uma planilha que você acompanha a evolução dos alunos, você pode criar um Google Forms em que você faz as perguntas. Nós, na LearnBase, somos representantes no Brasil da Kahoot, por exemplo. A Kahoot é um ótimo exemplo de uma ferramenta que, né, cuja versão gratuita já faz muita coisa bacana, engajante, que estimula e traz um elemento de jogo para a sala de aula. Então, existem inúmeras ferramentas gratuitas que podem fazer isso. Então, você pode começar analógico, você pode ir para, né, um determinado modelo usando ferramentas gratuitas de sala de aula e, eventualmente, evoluir para algo mais sofisticado ainda, que eu acho que pode fazer sentido em muitas situações também. A gente vem percebendo, né, assistindo aí no último ano um avanço enorme da inteligência artificial e a tecnologia, e de repente as coisas começam a ficar todas muito embaralhadas, o amor e o ódio em relação a isso para os educadores. Né? Eu acho que a gente precisava separar um pouquinho esses elementos para conseguir colocar na mesa aqui oportunidades que os professores podem utilizar nas suas aulas e que a própria formação pode atrair mais os alunos com atrativos, né? Então, você falou aí da questão, não necessariamente a tecnologia, mas a criatividade do professor usando elementos de gamificação na sala de aula. Acho que todo mundo está muito cansado também daquela aula conteudista, do professor na frente, o aluno tendo só que ouvir e receber, né, toda a informação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem coisa aí que precisa ser separada, joio do trigo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que sim. Você pode usar muito hoje ferramentas que vão ajudar a economizar o tempo do professor na criação disso. Né? Então, isso é uma coisa muito importante falar. Quer dizer, eu acho que o IA e a tecnologia em si, quando ela vem para apoiar o professor nesse trabalho que ele faz, é muito bom. Quer dizer, você consegue trazer algo que vai apoiar a criação e a montagem e a implementação disso em sala de aula. Mas, realmente, você tem que tomar cuidado para não exagerar ou não fazer de uma forma que vai ser um adicional de tempo ou de trabalho e que o próprio aluno não vai se sentir engajado e motivado. Então, eu acho que são maneiras diferentes de você encarar esse desafio. Mas, no fim do dia, o mais importante, eu acho que o objetivo final aqui é que o aluno se sinta motivado a aprender por conta própria. Né? Quer dizer, que não seja algo... você pode, desde um aluno completamente desmotivado, que você precisa fazer algo a respeito, até um aluno que tem aquela motivação intrínseca dele, que sabe entender a importância de aprender aquilo. Então, acho que esse é o objetivo final e o professor não pode se perder no meio do caminho, vamos dizer, tentando, né, com ferramentas ou com metodologias, fazer algo que não vai chegar nesse objetivo que ele está buscando. Acho que é isso. Né?
Você acha que a inteligência artificial trouxe aí um debate, né, que a gente vem acompanhando sobre as profissões, né? Algumas profissões vão desaparecer e a IA vai tomar conta. Você acha que esse é um medo que o professor precisa ter ou não? Eu acho que ele, mais uma vez, assim, né, nessas mudanças tecnológicas, ele tem que perceber que o seu papel pode se transformar. Não necessariamente que deveria se motivar pelo medo de ser substituído ou de não ser mais necessário, porque eu acho que esse é um medo que não faz muito sentido. Eu acho que não deveria existir, porque a interação humana e a interação do professor em sala de aula é algo que, na minha visão, é insubstituível. Mas o papel, mais uma vez, se transforma, né? Eu acho que quando veio, né, toda a evolução da educação digital, depois a internet, aí quando chegou aquele momento em que você tinha, inclusive, os cursos, né, online, massivos, e fala assim, hoje em dia você pode aprender tudo online, na internet todo o conteúdo está lá, para que você vai para uma escola, para que você vai para uma universidade? E a gente percebe que não é bem assim, né? Todo aquele medo inicial, né, quando vem uma nova tecnologia, sempre, né, vem toda essa onda de será que agora vai mudar tudo? E não é que muda, né, mas a minha visão é que se transforma. E a transformação agora ela é muito, muito rápida, o impacto é muito grande e por isso é muito importante estar atento e estar informado, você está acompanhando, você está evoluindo junto. Um dos motivos que eu vejo é que, dessa vez, o uso por parte dos alunos está sendo imediato, né? Muito professor também já está usando, e aí o próprio gestor não pode ignorar, né? Eu costumo falar isso, né? A educação, para bem ou para mal, às vezes demorava para absorver determinadas novidades tecnológicas. Então, às vezes você tinha momentos em que vários setores já tinham incorporado novidades de tecnologia e a educação, até por precaução, né, resiste, precisa primeiro verificar, validar, precisa entender. Não é algo que você possa experimentar tanto assim, porque tem um impacto muito grande na vida das pessoas, das crianças e tal. Então, sempre houve essa, como eu falo, né, uma certa paciência para avaliar com calma antes de adotar o modismo. Mas eu acho que agora o fato dos alunos já estarem usando de forma tão intensa, né, de ser algo que pode ser usado, né, como toda tecnologia, para bem ou para mal, e pode ser algo que em sala de aula vai ter um impacto muito grande, é importante o professor se informar e trabalhar muito menos a partir do medo, mas uma motivação de que algo muito melhor pode ser feito de uma forma muito melhor. E uma das coisas que pode, eu acho, trazer uma evolução é justamente esse tipo de assunto de hoje, que é a gamificação, por exemplo. Porque, apesar do professor não dominar esse conhecimento, né, e tem muita coisa interessante, ele vai poder usar, talvez de uma forma em que, né, que eu acho que uma das promessas da IA é você poder acompanhar cada aluno de forma mais individual, porque você vai ter um feedback maior. Cada aluno vai poder estar, né, num ritmo seu, uma promessa antiga na tecnologia, na educação, né? Você poder ter cada aluno evoluindo no seu ritmo, da sua forma, da melhor forma. Eu acho que o IA permite isso e o IA pode cada vez mais ajudar a criar mecanismos de jogo para isso, tá? Então, eu acho que, ao invés de deixar, né, o IA tomar conta sem você conhecer, você dominar e aproveitar o IA para trazer novidades como o jogo, como estratégia de jogo. E isso você consegue rapidamente, né, pedir apoio para o IA para te ajudar a desenhar algo nesse sentido. E depois os próprios alunos também terem esse apoio na evolução deles nesses mecanismos de jogo. Então eu acho que vem para somar, eu acho que vem para ajudar e eu acho que é muito importante, nesse momento que a gente está de transição, todo mundo está estudando, evoluindo e aprendendo junto para que isso seja algo que vai beneficiar e não atrapalhar. Então, acho que de tudo isso a gente pode pensar que o professor ele precisa estar atento a essas novidades, não pode ignorar, mas ele também tem que se atualizar, porque senão ele vai ficar para trás. E eu vou trazer de novo o exemplo dos nossos parceiros da Kahoot, que é até um nome bastante conhecido, mas hoje em dia ferramentas como as dele, né, não são só a Kahoot que faz isso, mas essas ferramentas estão alavancando IA para criação dos quizzes, por exemplo. Então, você vai criar um quiz sobre um determinado tema, que cria um ambiente, obviamente, né, gamificado, entre aspas, né, que a gente vai ter os alunos, o ranking, os prêmios, os certificados, mas isso pode ser criado hoje de forma quase instantânea. Você pode
fazer o upload, você pode subir um PDF, né, de algum tema, de uma aula, de algo, e o sistema, a ferramenta vai criar esse quiz e você pode, obviamente, não delegar 100%, mas você pode refinar, melhorar, adaptar para a sua aula, mas tomando muito menos tempo do professor. Então, são ferramentas que, se você for analisar, estudar, hoje estão apoiando muito esse trabalho, tirando o tempo, otimizando e melhorando a experiência como um todo. Eu acho que esse é o lado positivo que, né, a gente pode, obviamente, falar muito sobre o negativo, mas eu acho que o lado positivo é que determinadas experiências ou determinadas vamos dizer, iniciativas que antes poderiam demorar muito tempo, podem ser feitas em muito menos tempo, com muito mais eficácia e engajando e trazendo os alunos para participar com mais autonomia e com mais motivação. E os alunos adoram, né? Os alunos gostam, né? Estamos falando de dois assuntos que, para eles, é muito natural, né? Tecnologia, novas tecnologias e gamificação, jogos ou ambiente de jogo, que eu acho que para eles é muito, muito bacana. E a gente sempre tem memórias, né, dessas aulas que ficam muito mais, né? Então, verdade, a gente fica o tempo todo querendo, né, trazer, principalmente as aulas conteudistas, né? Um professor que ensina uma determinada aula de química com música, faz com que o aluno grave a música e na hora do vestibular ou da prova ele lembre aquilo. Isso já há muitos anos na nossa época já tinha esse tipo de coisa. E a gente percebe que, no fundo, isso é uma estratégia de gamificação. Verdade. Eu acho que traz uma motivação adicional e uma memória melhor, né? Você consegue guardar melhor aquilo se foi algo que te motivou naturalmente, né? Não foi algo que você ficou absorvendo passivamente. Isso vale para a vida inteira, né? Não é só no ambiente escolar, mas acho que vale para qualquer momento do aprendizado, né? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa sempre lembrar é que o aprendizado não termina na escola, e eu acho que muitas do ensino superior poderiam aprender muito com esse tipo de mecanismo ou de ferramenta também, porque a gente vê em todas as etapas, né, cada vez menos engajamento, cada vez menos dificuldade de prender atenção por muito tempo, né, de tornar o conteúdo mais interessante. Então, são ferramentas úteis sempre. Esse eu acho que é um desafio mesmo, né, da escola de forma geral, não só da educação básica, mas também do ensino superior, como você disse, também, que é atrair a atenção do aluno e a escola ser um lugar interessante, né? Então, a gente chama atenção aqui para a gamificação como uma estratégia que realmente poderia ser. Mas isso demanda trabalho, né? O professor tem que ter boa vontade, criatividade e, de certa forma, dar trabalho no início. Eu acho que uma das coisas que motiva, né, o professor também é que, hoje em dia, com as ferramentas que você pode utilizar, principalmente quando você vai para o ponto de vista digital, torna muito mais fácil você coletar resultados. Você ter os dados sobre o que aquilo de fato resultou. Como eu falei no início, é importante você começar algum tipo de iniciativa nova, como trazer elementos de jogos para a sala de aula, já com o objetivo final em mente. O que eu estou buscando aqui, né? É que os alunos participem mais, é que as notas melhorem, é que eu tenha menos faltas, então, você poder já começar com o objetivo e você medir isso é muito poderoso, porque no final você pode trazer o resultado e dizer, olha, eu apliquei isso e olha o resultado que isso trouxe, né? Você poder ser algo que você vai poder replicar em larga escala e que você vai sentir a satisfação de ver que trouxe alguma coisa nova e que você chegou lá. E eu acho que essas experiências são muito ricas e são muito boas. E no fim do dia, né, você poder medir o conhecimento e poder medir o engajamento, eu acho que é uma das coisas que mais vão trazer satisfação para todos os envolvidos. Tá? Do ponto de vista do aluno, só para complementar essa história do jogo, por que eu acho que é tão interessante, é que existe um conceito no mundo dos jogos, que é o conceito, enfim, um termo em inglês, né, chamado flow, que foi um termo popularizado nessas últimas décadas sobre esse processo de gamificação. O flow nada mais é do que uma linha que todo mundo que joga qualquer jogo experimenta, né? Que você, mesmo você jogando no celular, qualquer tipo de jogo, você vai perceber. É que o jogo naturalmente vai se adaptando, né? O nível de dificuldade dele
vai se adaptando à melhora do seu conhecimento e da sua evolução para adquirir aquelas habilidades, né? Então, nada mais é do que as fases, né, vão se tornando mais difíceis e acompanhando a sua evolução. Por quê? Porque quando você está no início de um jogo, se ele é muito difícil, você desiste. Você não vai querer jogar. Fala assim, não, isso aqui é impossível, eu não consigo. Esse jogo é muito complicado. Se você começa no nível correto para a sua habilidade, você vai evoluindo e você vai aprendendo. E você, ao longo do jogo, se ele vai se tornando mais complexo, você também vai se sentindo desafiado, sempre. Então, o flow é esse estado, né, contínuo de evolução e de crescimento em que você está constantemente se sentindo desafiado, se sentindo motivado para continuar, porque ele está sempre um pouco acima da sua capacidade e, né, você se sente muito mais engajado para resolver aquilo. E, obviamente, isso vale nas fases finais, né? Quando você está bastante difícil, se você tornar muito fácil, você perde a motivação imediatamente. Então, esse é um dos componentes mais interessantes de você utilizar a tecnologia, porque você consegue hoje cada vez mais adaptar esse nível de dificuldade ao conhecimento individual do aluno, como os jogos já fazem nos nossos dispositivos, seja no console de videogame em casa para o aluno, seja para o celular. Às vezes, o pessoal, hoje em dia, né, até mesmo o pessoal mais velho está jogando, né, o tempo inteiro, porque tem joguinhos muito fáceis, mas eles percebem isso também. Então, é um mecanismo de engajamento que pode ser também usado, né, a gente chama de viciar em jogo, né? Você pode estar viciado porque você não consegue parar de jogar justamente por isso, né? Você está sempre motivado, mas que, se usado para, né, aprendizado, ele é muito poderoso e muito bom. E também tem o risco de ser utilizado em demasia, né? Então, obviamente tem um ponto ótimo aqui, né? Que você gamificar tudo ou tudo virar jogo também não é bom. E, por fim, um lado negativo que eu acho também é quando se torna uma competição muito individual, que eu acho que é outra coisa que, né, na hora de se olhar para mecanismo de jogo, principalmente falando, né, com as crianças ou falando em determinados ambientes, criar muita competitividade entre eles tem um lado positivo, mas em excesso pode criar problemas também. Então, é bom quando você utiliza o jogo, e isso também acontece às vezes online, em jogos em grupo, e que o resultado do grupo tem uma influência no resultado individual. Então, você naturalmente vai querer que o seu grupo evolua junto. Então, você vai puxar, você vai ajudar, porque o seu resultado, a sua nota, a sua recompensa depende do resultado do time. Então, esse é o tipo de mecânica, de design de jogo, que, se bem aplicado, pode ser muito poderoso para estimular um trabalho em equipe, né? O jogo pode acabar, né, às vezes a gente pensa no jogo como algo muito individual, muito solitário, uma busca por um jogo que só vai trazer algo para a sua pessoa, mas às vezes você estimula um trabalho coletivo, que eu acho que é fundamental. Que é uma novidade do dia de hoje, até mesmo no mundo dos jogos, né? Vamos dizer, o meu primeiro contato com videogame, com jogos eletrônicos, foi na década de 80, e como não existia conectividade, né? Ou você trazia os amigos para jogar fisicamente do teu lado, ou você jogava sozinho muito tempo, né? E hoje eu tenho filhos adolescentes, que o jogo tem um elemento social muito forte. Você joga, conecta, fala pelo telefone, e isso internacionalmente. Exato, você joga com o mundo inteiro. Então, assim, é um componente interessante que, claramente, né, não é o ideal você estar socializando o tempo todo lá, mas tem um lado interessante de você, pelo menos, não estar jogando sozinho. Então, e são todos esses elementos que a gente tenta trazer para um ambiente de aprendizado, né? Sala de aula, claro, ensino superior, mas, sinceramente, hoje tem uma geração toda entrando no mercado de trabalho que entende essa mecânica, entende isso, e se sente muito mais engajado e motivado quando esses elementos estão presentes, até mesmo num treinamento de, né, recrutamento, de onboarding, de uma empresa que quer capacitar, motivar. Então, né, seja por estrelinhas, prêmios, ou seja por rankings ou por pontos, que eu acho que trazem elementos interessantes para a vida inteira. Agora, você tocou num ponto aí que eu queria retomar. Tá. A gente vem conversando aqui no Pode Falar Gestor, já em alguns episódios anteriores, a questão dos dados. Tá. Isso é uma coisa muito preciosa. Nós estamos na era dos dados, né? Enquanto o ouro e o petróleo já foi riqueza em épocas passadas, hoje os dados representam uma riqueza muito grande à medida em que bem trabalhados. E eles estão aí, né, o tempo todo, para a gente poder
buscar e elaborar a percepção deles. Numa sala de aula, você trabalhar com gamificação e, obviamente, dessa forma, incluindo a tecnologia, pode te dar dados que te trazem respostas e caminhos. Verdade. E isso é muito importante, né? E, de novo, voltando à IA, a gente está entrando numa próxima fase, né? Tem uma transição aqui para um novo momento, né? Eu, pessoalmente, trabalho no setor de tecnologia para educação há mais de 12 anos. Aliás, cheguei a trabalhar com jogos, é uma coisa que eu não mencionei ainda, mas eu trabalhei na indústria de jogos durante 2 anos, há muito tempo. Então, eu tive um contato muito próximo, né, desse mundo, desse universo, não aplicado à educação, mas do jogo propriamente dito. Mas nesse minha trajetória com tecnologia para a educação, sempre os dados foram ganhando importância, né, e eu, pessoalmente, estava muito envolvido no mundo das plataformas, dos AVAs, né, dos LMS e das plataformas de interação aluno-professor. E uma das grandes vantagens, além de, né, obviamente, tudo que a tecnologia traz, é, sem dúvida, a criação de dados, a geração de dados que vão trazer relevância para o que está acontecendo e para atingir os objetivos, como você falou. Mas a minha visão é que esses dados sempre foram uma caixa preta, e para você poder enxergar, é importante ter uma interface muito amigável. Então, assim, eu tenho os dados, né, dos meus alunos, do desempenho, das notas, das provas, etc. As melhores ferramentas dos últimos anos, elas sempre trouxeram uma facilidade para o usuário enxergar e trabalhar algo em cima desses dados para atingir determinado objetivo. O fato é que geram muitos dados. Então, quem determina a visualização era muito baseado no fabricante do software, né? Então, eu tenho um dashboard Y, eu tenho um dashboard X para poder ver isso, aquilo. E nós que estamos do lado de cada mesa, né, sempre tivemos muita demanda dos clientes, assim, mas eu queria muito enxergar outra coisa, que não é o que todo mundo quer ver. Eu queria ver outra coisa. Aqui na escola eu tenho uma outra necessidade. E isso requeria um desenvolvimento customizado, contratar alguém que vai desenvolver um software novo, desenvolver um dashboard novo. E é claro que, né, sempre teve ferramentas de visualização de dados muito poderosas, mas eu acho que agora a IA traz uma coisa nova, que é você poder, de forma quase natural, intuitiva, conversar com os dados, perguntar para os dados, né? Você poder ter esses dados, né, de novo, você ser uma caixa preta, mas em que você possa interagir com esses dados de uma forma muito mais natural para o ser humano, que inclusive não necessariamente tem conhecimento técnico, domínio técnico, né? E não ficar refém de um determinado relatório específico, que continua existindo, mas como você, né, é dono desses dados, você gerou, você vai poder dizer, olha, me fala, o que você acha que eu devo fazer a partir dos dados? Ou como é que está, né? Queria saber como que os alunos que tiraram nota abaixo de tanto foram no quiz do dia tal. Então, você poderia interagir de uma forma muito mais dinâmica, muito mais natural, obviamente muito mais eficaz. Então, de novo, traz de volta muito poder para o educador, que é algo que, como a gente falou aqui no início, né, vai ser substituído. Pelo contrário, eu acho que vai ser empoderado, vai se tornar um super participante desse processo, com muito mais autonomia do que ele tinha antes, quando ele era muito mais dependente de outras ferramentas e tecnologias. Então, esse eu vejo com muito bons olhos o que está por vir. Já está chegando, né? Está chegando rápido. Mas o que pode vir agora vai ser transformador, eu acho, nesse sentido dos dados, que eu concordo, é fundamental para você evoluir e continuar melhorando. Então, Bárbara, eu acho que esses elementos todos que a gente comentou aqui, eles trazem aí uma perspectiva de uma nova atuação do professor em sala de aula, da educação de forma geral, e ao invés de ter medo, as pessoas precisam dominar. Exatamente. Mergulhar nela e ver como usufruir isso da melhor forma possível. Né? Exatamente, eu acho que é isso. Lars, muito boa a nossa conversa aqui. Queria, já encaminhando aqui para o nosso final, pedir para você dar uma recomendação para o professor que está nos assistindo, se ele quiser gamificar a sala de aula dele, a disciplina dele, por onde ele pode começar? Eu acho que, como sempre, é muito bom explorar um pouco o que já existe hoje, né, feito de histórias de sucesso, vamos dizer assim, né? Eu acho que não precisa começar do zero totalmente
tentando experimentar, a gente pode trazer, eu acho que é importante pesquisar um pouco os elementos que já funcionam. É muito importante adaptar à sua situação, ao seu cenário, mas no fim do dia eu acho que, como eu falei, as ferramentas de gamificação, muitas são gratuitas, eles trazem muitos elementos ali que eles já apoiam o professor nisso. Então, eu acho que é muito exploração baseada em evidências, né? Eu acho que é muito isso, como você falou. Então, eu acho que explorar os elementos, e a gente ajuda muitas escolas a criarem isso. Então, buscar apoio, buscar exemplos práticos, né, que trazem de fato resultados, mas principalmente começar com o objetivo em mente. Começar com, olha, eu gostaria de tornar minha turma mais engajada, eu queria que melhorasse determinado aspecto, levar isso em conversas com os demais participantes do ambiente, mas começar a explorar, e começar a pesquisar e ler muito e aprender. Mas, como eu falei, eu acho que a IA agora pode ser um grande apoio, tanto com as ferramentas já prontas, quanto com exploração mesmo, né? Você utilizar uma ferramenta de IA para aprender mais, para questionar, para trazer elementos para você trazer para a sala de aula. Eu acho que esse é o início de tudo, mas, de novo, eu acho que é algo que pode ser feito em etapas e pode trazer muitos resultados práticos imediatos para a sala de aula e pode ser muito eficiente. Estamos aqui para apoiar também no que precisar. E a LearnBase tem aí várias ferramentas apoiando as escolas e os educadores e algumas até gratuitas. Né? Exatamente, como eu mencionei, uma delas é o Kahoot, que é gratuita, né? A gente tem ferramentas hoje, a gente representa parceiros que têm ferramentas, por exemplo, de badges, certificações, que também tem versões gratuitas. Muita coisa hoje pode começar com a versão gratuita, já com muita coisa disponível. Nós da LearnBase somos um hub, né? Nós tentamos trazer o que tem de melhor do mundo inteiro para criar experiências únicas, né? Combinando, quase como um Lego, assim, né? Combinando ferramentas para criar a experiência desejada, vamos dizer, para determinado objetivo. Mas a ideia aqui, de uma certa maneira, é tornar elas mais conhecidas e trazer exemplos do mundo inteiro. Isso que a gente busca fazer. Por isso que eu falo, né, de trazer ideias que já tenham sido implementadas, e todos esses parceiros trazem muito conteúdo bom e a gente também tenta contribuir com esse conteúdo. Inclusive temos uma newsletter gratuita, semanal, que a gente vai falar um pouco de novidades e notícias desse mundo para que os professores e educadores possam conhecer e se conectar com o que já existe por aí. Perfeito. Muito bom, Lars. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente, por trazer tantos bons insights para quem nos assiste aqui. Um prazer recebê-lo. Obrigado, Lara. E muito obrigado a você que nos assistiu aqui em mais um episódio do Pode Falar Gestor, um espaço onde sempre trazemos novidades para você que é educador ou que é gestor e que está interessado em conectar, em saber mais sobre esse mundo. Muito obrigado pela participação. Siga-nos nas nossas redes sociais, as redes sociais do YouTube, do Spotify, do EducBank e também na plataforma Educador 21. Nos vemos no próximo episódio.